E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula aí, continuação aí do nosso curso de História completo, do nosso CHC. Então vamos falar aí da nossa ladainha e tudo mais, o nosso curso de História completo. Exatamente isso, nosso CHC está escrito aqui ainda na minha camisa aqui do lado, aqui que você pode observar que bonito. O Sr. Biscuit está se despreguiçando agora, né, Sr. Biscuit? O Sr. Biscuit, vocês não podem observar ele, mas ele está aqui, ó, olha o rosto dele aí, perfil. Então, vocês podem observar que o Biscuit está aqui sim. Então, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, como você já sabe, historiacom1@outlook.com. Facebook, Istussar. E o celular para mensagem, 3291650267. Então, pessoal, na nossa última aula, nós observamos essa evolução, né? Esse processo, esse caminho do pensamento republicano para nós podermos entender melhor quando estivermos falando mais especificamente de movimento republicano. Agora, nós vamos entrar dentro do tópico importante, né? Que vamos decorrer aí até o final desse chamado segundo reinado. Por quê? Hoje nós vamos começar a falar sobre a crise do segundo reinado. Conteúdo: História do Brasil, número 42, Crise do Segundo Reinado, parte 1. Pessoal, antes de começarmos a explicar aqui, temos que observar uma coisa. É interessante porque a partir de 1870, nós observamos que começa a surgir uma série de sintomas de crise dentro do segundo reinado. Essa crise se dá pelo início aí dos movimentos republicanos, os atritos entre o governo imperial, o exército e também com a igreja, né, que é a questão militar e a questão religiosa, que nós vamos observar ainda nesses vídeos aí mais à frente. Então, a partir de 1870, aí como nós falamos aí também do tal do manifesto do Quintino Bocaiúva, somos da América e somos americanos, né? A América para os americanos. Então, essa ideia, pessoal, nós vamos observar que vai começar a influenciar aí muito essa crise no segundo reinado. Vai começar a abalar os pilares aí do segundo reinado. Tranquilo, pessoal? A Guerra do Paraguai é de suma importância. Por quê? Pessoal, vamos continuar aqui, depois eu falo sobre isso. A Guerra do Paraguai é de suma importância, que vai abalar em muito os pilares aí do segundo reinado. Vai mexer em muito com a política do Brasil. Primeiramente, nós temos que observar que o Paraguai ele vai ficar sob tutela do Brasil. Mesmo sendo independente, continuando sendo independente, o Paraguai vai ficar sob tutela do Brasil. Mas o Paraguai, ele vai, depois dessa guerra do Paraguai, né, depois dessa guerra, como nós já falamos anteriormente, ele vai ficar arrasado, ele vai ficar arruinado, né? A sua economia vai ficar em frangalhos, né? Ele vai cair muito, aquela ideia de modernização vai se perder, porque além das baixas humanas, né, as mortes resultantes da guerra, você tem como eu posso dizer, essa destruição da economia paraguaia. Tranquilo, pessoal? E ainda mais a perda também de território do Paraguai para brasileiros e argentinos. No caso do Brasil, o Brasil, durante a Guerra do Paraguai, ele vai ter um crescimento. Sim, é um crescimento bélico e têxtil. Mas só que esse crescimento bélico, ele, além desse crescimento bélico e têxtil, você vai observar um outro lado negativo, que vai ser o caso das mortes. Por quê? São guerra, né? Uma guerra. Claro que vai resultar em mortes. E entre outra coisa, o endividamento, né? O Brasil vai ficar mais endividado porque durante a guerra ele vai pedir mais dinheiro emprestado para a Inglaterra
com a compra de material bélico, vai pagar à vista. Nesse caso vai ter um crescimento bélico, mas mesmo assim vai ter um aumento na dívida, né? E, consequentemente, isso vai influenciar na economia. Mas, como nos diz José Murilo Carvalho, pessoal, é interessante porque durante a Guerra do Paraguai, você vai observar uma forte iniciativa de uma identidade nacional. Ou seja, aquelas pessoas sentindo-se a pátria ameaçada vão pegar em armas para defendê-lo. Então, há um ponto, nesse caso aí, no crescimento aí da identidade nacional, onde você observa que negros libertos vão lutar, vão se fazer parte aí das tropas, e no caso aí também do alistamento forçado, que nós vamos observar também. Mas é interessante que a coroa, pessoal, ela vai prometer pagar para esse pessoal que vai para a guerra uma determinada quantia. Só que, o que acontece? A coroa não paga o que prometeu. E ainda, com esse compromisso não cumprido, né, essas tropas vão ficar aí revoltadas por causa de não receber esse pagamento. E ainda mais, essas tropas vão estar em contato com países que têm uma ideia, que são regidos por ideias republicanas. Argentina, Paraguai, Uruguai, ou seja, tem esse contato republicano. Essas tropas vão, nesse momento, durante a guerra, também vão absorver esse conteúdo republicano. É uma forma também de contrariar também, no caso aí da crise. Mas o que você vai observar? Que o Brasil, no caso monárquico, ele se vê atrasado referente a outros países, né, do mundo e tudo mais. Então é uma forma de você tentar mudar e modernizar o Brasil, mudando a situação de governo, né, a política adotada. Tranquilo? O que nós vamos observar então? Pessoal, todo mundo fica revoltado por causa de tudo isso. E, principalmente, as ideias positivistas, né, vão influenciar em muitas ideias positivistas republicanas. Por quê? Pessoal, nós vamos observar uma divisão dentro do Partido Republicano, né? Você tem adeptos que vão pensar de um jeito e outros adeptos que vão pensar de outro jeito. Dentro do Partido Republicano, você vai ver pessoas que vão ser republicanos positivistas e outros, voltando aqui, republicanos positivistas, e outros vão ser republicanos históricos. Vamos deixar os históricos de lado e vamos falar dos positivistas, porque é o intuito aí que nós estamos falando. Esses republicanos positivistas vão ser muito influenciados pelas ideias de Auguste Comte, né? Como você já sabe. E a ideia é o quê? É ter uma república ditatorial. É uma coisa meio estranha, mas a ideia principal era criar uma república ditatorial. E nesse momento de uma república ditatorial, você observa que a Constituição deveria ser outorgada, ou seja, não deveria ter a participação do povo na elaboração e no processo do governo. Tranquilo, pessoal? E ainda mais, você vai observar também que a sucessão seria indicada pelo chefe, pelo próprio chefe de governo. Pessoal, os militares vão adotar muito essas ideias positivistas, né? Essa ideia de uma república ditatorial. É muito interessante quando nós observamos a nossa bandeira, né? Lá no meio está escrito lá, ordem e progresso. É uma ideia positivista. Tranquilo, pessoal? Então, essas ideias positivistas vão entrar dentro dos quartéis e influenciar a mente desse pessoal, republicanos positivistas. Tranquilo, pessoal? E dentro esse murundur todo, né, esse fuaçá todo, nós vamos ver a questão militar, né, repercussões dentro da área militar, a questão religiosa, mais influência e os movimentos republicanos. Pessoal, aqui foi meramente uma introdução sobre a crise do Segundo Reinado.
nas próximas aulas, nós vamos observar, além da crise desse pessoal que nós falamos aí, tudo mais aí da questão militar, questão religiosa, movimento republicano, nós vamos observar também o caso do fim da escravidão, que vai diminuir muito a influência, né, o apoio de várias pessoas que antes estavam ao lado do governo, por causa do fim da escravidão. E também políticas não adotadas para a reinserção desses ex-escravos no mercado. Né? Se preferiu deixar esse pessoal de lado e preferiu o quê? Importar pessoas de fora, ou seja, a migração dos estrangeiros vindo para o Brasil. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula continuaremos falando sobre a crise do Segundo Reinado.